Você já ouviu falar do filme O Poço, o mais novo lançamento da Netflix? Assistiu e não gostou? Assistiu e ficou com dúvidas sobre o final? Não entendeu nada do que estava passando? Ou melhor, assistiu, gostou e queria sair gritando para todo mundo ver esse filme que é maravilhoso? Eu sou o Wellington Rodrigues e este é mais um vídeo para o canal. Calma, tudo vai dar certo. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Analisar esse filme. Vem com a gente, roda a vinheta. Antes de mais nada, você precisa saber o seguinte: toda obra de arte não se encerra na visão do artista, mas sim em quem está lendo ou vendo. O que isso quer dizer? Que algumas das coisas que eu vou falar aqui você pode concordar ou não, mas se você discordar ou ficar com alguma dúvida ainda, por favor, coloque nos comentários. Aproveitando, curta esse vídeo, se inscreva e compartilhe para que mais pessoas possam falar a respeito desse filme. Vamos para um panorama geral do que se trata esta película. Quem fala película? Ah, mas eu queria... Senão fica filme toda hora. Agora é necessário para a gente poder relembrar um pouquinho de como que era esse filme. Ele passa dentro de um poço. Trata-se de uma cadeia. Exatamente isso, uma cadeia vertical. Ela tem muitos andares e cada andar só pode ficar 2 pessoas. Aliás, cada andar é uma cela. No meio dele tem um buraco. É o poço. É por ali onde vai descer uma plataforma com um vasto banquete. Isso é maravilhoso, desde que você não seja os caras que estão nos andares inferiores, porque esse banquete é único e ele vai passar lá do topo até o fundo do poço, parando em cada andar. E aí cada pessoa pode comer o tanto que achar que deve. O problema é justamente esse: as pessoas acabam comendo como se não houvesse amanhã. Isso aí é uma falta de respeito. Talvez você fale, meu Deus, mas isso é muito bobo. Nada disso. Este filme traz a sua primeira metáfora justamente na sua estrutura. Ele reproduz a forma como a nossa sociedade está estruturada, em que você tem uma galera que está no topo e uma vasta imensidão que fica na base. É aquela famosa pirâmide social que as aulas de história, filosofia, entre outras, já explicaram para você. Agora, a questão que traz a gente a um pensamento é: será que todo mundo que está no topo não pensa na galera que está embaixo? E nem sequer passa na cabecinha deles que as atitudes que eles estão fazendo lá em cima podem influenciar na vida de quem está embaixo? Pobreza pega como sarna. Uma coisa que é importante a gente destacar é o seguinte: aquele banquete que vai descendo andar por andar tem comida suficiente para alimentar todos os que estão ali presos, desde que cada um coma apenas aquilo que é o suficiente e não esbanje ou desperdice. Aqui nós temos uma outra análise que é muito importante a gente pontuar, que é o seguinte: a galera que está no topo acaba comendo de uma forma tão voraz, que não pensa no pessoal que está embaixo. E o que acontece? O pessoal que está embaixo acaba se matando para conseguir comer o resto que chega. Isso quando chega algum resto. Trazendo para nossa realidade, porque é importante fazer esse paralelo entre o filme, que é uma ficção, e a nossa realidade, quando a gente olha, por exemplo, os pais de família que precisam roubar algum alimento para poder alimentar a sua família. Ou quando a gente vê as pessoas amontoadas em um lixão tentando achar no meio daquela sujeira toda algo para comer. Isso não quer dizer que a gente apoie qualquer tipo de crime. É que esse problema é complexo e precisa de uma visão muito mais profunda do que as que nós temos no dia a dia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Voltando para o filme, você pode se perguntar: não seria um pouco entediante ficar vendo um monte de gente presa tentando comer? Não, porque o filme tem uma coisa muito louca. Você imagina que a cada 30 dias, aleatoriamente, as pessoas são trocadas de cela. Aqueles que estão no nível mais baixo podem aparecer no topo, e aqueles que estão no topo podem ir para os níveis mais inferiores. Isso é muito louco, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Essa dinâmica faz com que você fique preso e torcendo pelos personagens, porque você quer que todos eles talvez se deem bem, ou não. Só com essa dinâmica do filme, a gente acaba sendo colocado em xeque e se perguntando: o que você faria se por algum acaso você tivesse passado fome bastante lá embaixo e depois você acordasse no topo? Você pensaria no próximo? Ou você só pensaria na sua própria fome? Comeria além do necessário? Ou deixaria um pouco para o
próximo. E é exatamente isso que o filme quer provocar na gente. Essa reflexão, o quanto nós somos gananciosos quando a gente está no topo, quando a gente tem mais do que o próximo e a gente acaba pensando só na gente mesmo. Observando o filme, olha só que louco. Ele se inicia com um cara chamado Goreng, que voluntariamente vai para a prisão. Olha que louco! Quem que voluntariamente vai querer ir para um lugar desses que eu acabei de narrar? Ninguém, você deve estar se falando. Quem é que iria abandonar o luxo que vive para querer aprender como é que vivem as classes inferiores e passar pelos problemas que elas enfrentam todos os dias? Ninguém ia fazer isso. Pois fique você sabendo que existe um cara chamado Eduardo Marinho. Não, ele não tem nada a ver com o filme. Ele é bem brasileiro e ele é da nossa realidade. Eu vou deixar aqui um card para você que se interessar um pouquinho mais sobre a vida dele. Vê os vídeos do cara. É muito fabuloso as coisas que ele tem a dizer. Empolgante. Quando o Goreng entra na prisão, ele acaba caindo na cela de número 48. E o companheiro de cela dele é um senhor chamado Trimagazi, que é um cara que representa justamente essas pessoas que já têm uma certa idade na sociedade. Ele tem tanta experiência que ele não consegue olhar para a vida de uma maneira romantizada. Ele encara a vida de fato como ela é. Aliás, as frases mais polêmicas e que abrem mais a nossa mente geralmente estão na boca deste personagem chamado Trimagazi. É ele que começa o filme dizendo o seguinte: existem 3 grupos de pessoas: os de cima, os de baixo e os que caem. Acabam tropeçando e caindo aqui, porque... É ele que vai explicar a Goreng como é que o sistema funciona. E a partir das próprias observações que o Goreng faz da realidade ali dentro, ele consegue perceber o quão perversa ela é. Goreng seria aquela pessoa na sociedade que luta para que todos tenham pelo menos o mínimo para poder sobreviver. Aliás, ele tenta levar essas ideias lá para a cadeia. Quando ele começa a falar a respeito disso, o Trimagazi, que é o companheiro de cela dele, já pergunta: você é comunista? Os de cima não escutam comunistas. É fabuloso isso aí. Olhando o papinho dos dois, você pode até pensar: meu Deus, que papinho suave, mas não é. Se você reparar bem, é o retrato da nossa sociedade. Outro dia, eu vi num post do Facebook que dizia o seguinte: um morador de rua perguntava a uma senhora por que do nada começou a aparecer um monte de gente usando máscaras nas ruas. Quem vai falar para ele? Que andar você está? Quantas pessoas que estão nos andares de cima pouco se importam com as pessoas que estão no andar de baixo? De fato, esse filme traz pra gente muitas reflexões e a todo momento ele estabelece um paralelo entre a ficção e a realidade. Diante de todas as reflexões que o filme nos traz, eu não posso deixar de destacar uma expressão utilizada pelo Trimagazi, aquele que é companheiro de cela do Goreng. Ele sempre diz: óbvio. Parece que ele está querendo reafirmar sempre que a sociedade existe do jeito que existe de uma maneira muito simples e óbvia. Não vai mudar, porque sempre foi assim. A questão que ele acaba trazendo é a seguinte: será que não existe nada mesmo que possa ser feito para mudar essa realidade? Com o passar do tempo, o Goreng começa a ter as mesmas atitudes que o Trimagazi e começa a comer mais do que ele realmente deveria. Talvez você esteja se perguntando: mas cadê aquele homem que pensava no próximo? Pessoal, a gente tem que lembrar que de fato aquele personagem estava no momento de fome. E na hora que as pessoas estão com fome, a razão é uma das coisas que a gente não consegue levar em consideração. Você principalmente, né, velho? Você com fome é horrível. E os dias vão passando e eis que chega o 30º dia. Para nossa alegria e sufoco, porque nesse momento a gente já se vê dentro do filme, eles vão parar na cela de número 171. Ou seja, saem da 48 e vão parar lá embaixo, onde realmente a calamidade é total. Olha que coisa louca. Enquanto eles estavam dormindo, o Trimagazi vai lá e amarra o Goreng. Ele fala pro Goreng o seguinte: eu gosto de você, você é meu amigo, mas aqui onde nós estamos não vai ter comida para sequer um de nós dois. Imagina pros dois. Com o passar do tempo, você vai deixar que a nossa amizade acabe e vai querer me olhar com outros olhos. E provavelmente você vai querer me matar para se alimentar da minha carne. Amigo que sou, amarrei você e vou fatiá-lo aos poucos. Mas não se preocupe, porque eu vou fazer questão de, assim que eu comer, dar um pedaço da sua própria carne para você. Outra pergunta que talvez você deve estar se fazendo: como é que ele iria cortar aquele cara? Antes de entrar na cadeia, os prisioneiros podem levar um objeto, qualquer objeto. O Trimagazi escolheu uma faca. E o Goreng escolheu um livro. E aqui nós temos uma metáfora que é maravilhosa, que é essa eterna luta entre as armas e os livros. E se você parar para analisar, a nossa sociedade vive com essa discussão. O que é mais importante? Armar a população ou dar educação para as pessoas?
No momento em que o Trimagazi vai tirar uma tira de couro do Goreng, surge Miharu, que é uma mulher que está em busca do seu filho dentro da cadeia. Só que até então ninguém sabe onde é que está essa criança. Ela salta em cima do Trimagazi com uma garrafa na mão e quebra na cabeça dele. Quebrou na cabeça dela o vidro. Quando ele cai no chão, ela pega a própria faca do Trimagazi e corta o seu pescoço. Depois ela solta o Goreng e faz um ato que é extremamente simbólico. Ela entrega a faca na mão do Goreng para que ele termine o serviço de matar o então Trimagazi. E ele, de uma forma bem selvagem, acaba esfaqueando o velho. Quando ele faz isso, nós somos banqueteados com um personagem que é fabuloso. Porque nessa história não existe nenhum personagem que se pareça com um melodrama. O que isso quer dizer? Que nenhum deles é 100% mal ou 100% bom. Eles são pessoas que se parecem muito com as pessoas da realidade. Na psicologia se fala o seguinte: dentro de nós existem dois lobos, um lobo bom e um lobo ruim. Quem você é aqui na superfície depende de qual lobo você anda alimentando. Dando continuidade ao filme, ele vai parar no andar de número 33, que é bem melhor do que aquele 171 que ele estava antes. Agora, a parte mais interessante disso é que ele vai conhecer uma mulher chamada Imogiri, e essa mulher ter os mesmos princípios que ele tinha antes de entrar na prisão, o que é muito importante para nós nesse momento, porque ele é colocado frente a frente com os próprios pensamentos que ele tinha antigamente, e essa é mais uma metáfora do filme. É como se o autor estivesse se perguntando quanto tempo a gente consegue resistir nos nossos ideais, e quais situações são capazes de fazer com que a gente abra mão da nossa essência ou daquilo que nós realmente somos. No papel dela, toda vez que chega o banquete, ela come a parte que lhe compete e prepara 2 outros pratos para o andar de baixo. Para além daquele discurso que o Goreng faria no começo, ela começa a mostrar que a situação tem que ser prática. Porque os discursos são bonitos, mas é a prática que vai mudar. Quando ela começa a tomar essa atitude, automaticamente as pessoas que estão embaixo reclamam com ela, dizendo que não vão comer só o que ela colocou no prato, porque eles passaram muita fome antes, e agora eles vão comer sem pensar no próximo. Até o próprio Goreng já não acredita mais nessa ideia de pensar no outro, devido a tudo que ele acabou passando quando estava nos andares inferiores. Mas a insistência dela, junto com a prática que ela tem, faz com que ele comece a lembrar das suas origens. E aí ela vai falar uma frase que ela é importantíssima para nós. Não há mudança nem solidariedade espontânea. O que isso quer dizer? Que se a gente pretende mudar alguma coisa na nossa sociedade, não adianta a gente esperar que isso aconteça do nada. Você tem que fazer alguma coisa. É importante você entender que essa dinâmica do filme, em que uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, ela leva a gente para um raciocínio muito importante. Será que depois da gente sofrer pra caramba aqui no andar de baixo, se porventura um dia você que tá me ouvindo aqui agora conseguisse aquilo que você sempre sonhou na vida, e suponhamos que o que você sempre sonhou fosse subir na vida, ter uma qualidade de vida muito melhor do que a que você tem agora, será que você olharia para as pessoas que estão abaixo? Ah, nunca nem vi não. O filme traz pra gente uma reflexão que é fruto de muitos estudos. A relação que existe entre o opressor e o oprimido. E principalmente o que acontece quando aquele que é oprimido toma o lugar do opressor. Será que ele é capaz de reproduzir as mesmas violências que ele já sofreu um dia? É claro que quando chega alguém que quebra esse sistema entre opressor e oprimido, quebrando realmente esse ciclo de violência, o sistema vai à loucura. Já ouviu falar de um cara chamado Mandela? Pois bem, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para explicar um pouquinho mais sobre esse cara. Porque ele passa justamente o que esse filme mostra. Sofreu pra cacete, foi preso por causa das ideias que ele pregava, e quando ele saiu da cadeia e tornou-se presidente, todo mundo imaginou que ele ia fazer a maior perseguição que já existiu na história. I am privileged to be here today. Uma reviravolta na história faz com que ele acorde agora no andar 235. Mas quando ele acorda, a Imogiri está enforcada. Ela se mata. O que dá para entender é que seria este o último ato de solidariedade dela. Sabendo que ela não conseguiria aguentar aquela realidade nova que foi posta, ela acaba se matando e deixando o corpo dela, a carne dela, como alimento para o Goreng, para que ele consiga atravessar aqueles 30 dias naquele andar onde não chega comida alguma. 30 dias se passam e agora ele vai dividir a cela com um cara chamado Bharat. Agora pasmem-se, senhores. Ele foi parar no andar 6. Eu tô passada, chocada. Isso quer dizer o quê? O banquete que vai chegar para ele chega praticamente intacto. Só que agora a gente começa a encaminhar para o final da história, onde uma grande metáfora vai ser explicada. Bharat é um homem que levou para a cela uma corda, e ele tenta com essa corda escalar os níveis. Ele pede ajuda então para o pessoal que está no andar de cima. Eis que o casal fala para ele jogar a corda que eles vão ajudá-lo. E quando o Bharat começa a escalar, a mulher do cara defeca na cabeça dele. Na cabeça dela. Pois bem, aqui nós temos uma
uma analogia muito importante a ser feita. Esse cara acredita que o pessoal do andar de cima iria ajudá-lo. E ele entrega todas as suas forças. Acontece que antes dele subir, o pessoal de cima pergunta se ele acredita em Deus. O pior não é que o pessoal do quinto andar nega a ajuda. É a forma cruel como isso acontece. Ele acredita na promessa de que ele vai ser ajudado. Ele coloca o nome de Deus no meio da negociação. E ele acredita que estão todos falando em harmonia, em irmandade. Qual a reflexão que a gente começa a fazer a partir dessa cena? É que hoje em dia, nem todas as pessoas que falam em nome de Deus são dignas de confiança. Às vezes elas são mais traiçoeiras e sequer tá querendo saber que você vai ser ajudado. Elas nem pensam em você. Não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Quando o Goreng observa essa situação humilhante em que o Baharat acabou de vivenciar, ele começa a relembrar tudo aquilo que ele passou. Que não adianta você tentar falar com as pessoas que estão no andar de cima. Que o que você tem que fazer é desenvolver uma consciência na galera que está na parte de baixo. Porque daí sim você vai ser capaz de reverter essa pirâmide. Então, ele convence o Baharat a fazer uma loucura. Descer o poço. Mas descer com um único intuito. Fazer com que a comida chegue a todos. Não vai ser uma tarefa fácil, evidentemente. Então, para poder manter uma distância entre o banquete e as pessoas, eles acabam utilizando de violência. Eis que eles vão parar em um andar onde há um sábio. Um senhor numa cadeira de rodas olha para eles e pergunta o que eles estão fazendo. O sábio levanta 2 questionamentos. O primeiro é o seguinte: não é com violência que você vai convencer as pessoas, e sim com diálogo. O segundo, qual é a mensagem que eles querem mandar? E para quem? O sábio explica que o mais importante, além de convencer as pessoas que estão abaixo, é fazer com que esta mensagem chegue nas pessoas que estão acima. E a mensagem que ele se referia é justamente fazer com que eles entendam que as pessoas que estão abaixo são capazes, sim, de se organizar e fazer a distribuição dos seus alimentos de maneira tal que elas vão viver em harmonia. Viver em harmonia acaba com essa lógica da violência. Acabando com essa lógica da violência, a dominação começa a ter seus pilares estremecidos. You bring the crowns and heads of conquered kings to my city steps. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Os personagens então começam a entender que a mensagem que eles devem mandar é um alimento, um único alimento intocável, para que o pessoal que está lá em cima consiga entender que além de dividir a comida, sobrou. Todos que estão presos agora estão organizados. Quando os personagens começam a entender que essa mensagem seria então mandar esse alimento lá para os andares de cima, eles começam a defender uma panacota. Eu mesmo nunca comi uma, eu nem sabia o que era uma panacota. Mas é uma espécie de doce que eles começam a defender como se fosse a própria vida. Pois bem, descendo o poço, eles são atacados algumas vezes de forma que eles chegam bem debilitados ao último andar, o andar de número 333. Neste andar, a plataforma para, e eles ficam se perguntando por que ela parou, sendo que não há ninguém nele. É então que eles observam que embaixo da cama há uma criança. Sim, o filho daquela mulher que ela estava procurando enlouquecidamente. Na verdade, nem é filho, é filha. Então, eles acabam dando essa panacota para esta criança, que está faminta. A grande mensagem a ser enviada não era a comida, e sim a criança. E a criança é o símbolo do futuro. Quando se pensa em um futuro de uma nação, você tem que investir justamente nas crianças. Se tem uma mudança que vai conseguir abalar as estruturas desse sistema, é a educação. Porque uma vez investido na educação, realmente a realidade pode ser mudada. Porque a gente começa a igualar as oportunidades das pessoas. E olha que interessante, a criança está na base, no final. Ela não está no topo. Ou seja, a educação é a base de qualquer mudança que a gente pretenda fazer na sociedade. É o único caminho que pode tornar a sociedade mais justa e igualitária. É uma pena que muitos de nós só passamos a entender isso e pensar no próximo quando estamos no fundo do poço. Invista nas crianças. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Eu sei que não foi fácil porque é um vídeo bem extenso. Se a gente deixou de falar alguma coisinha aqui, por favor, coloca nos comentários, porque daí a gente vai discutindo agora lá pelos comentários, tá bom? Não esquece de olhar aquele card do Eduardo Marinho, não esquece de olhar aqui a vida de Mandela, não esquece de deixar o seu curtir, o seu compartilhar e de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.